Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver, depois de atravessar o Brasil levando água para a irrigação, o Rio São Francisco oferece aventura e lazer no Lago de Sobradinho, um dos maiores do mundo. Feira agrícola mais antiga do Brasil, Expo Inter do Rio Grande do Sul, vence os desafios da inundação de maio e dá um show de tecnologia agrícola e genética animal. Safra brasileira de grãos diminui com seca e a maior quebra registrada no Centro-Oeste. Risco de incêndios em São Paulo aumenta com a volta do calor. Queimadas da semana passada deixaram bilhões de prejuízos ao agronegócio. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. Depois de sofrer uma grande inundação em maio, a Expo Inter de Esteio, no Rio Grande do Sul, abre as portas para o público com um show de tecnologia agrícola e genética animal. Veja na reportagem de Carol Soares. A grandiosidade das máquinas agrícolas chama a atenção dos visitantes. Muitos vêm de longe para conferir de perto as tendências do mercado agrícola. O mais que interessa é as máquinas. Cada ano inova. Cada ano está interessante. O setor de máquinas e equipamentos ocupa uma das maiores áreas do Parque Assis Brasil. São produtos inovadores que auxiliam e facilitam o trabalho no campo. Esse robusto equipamento é uma das novidades apresentadas. Ele combina duas operações, a de manejo do solo e semeadura, etapas que tradicionalmente são feitas de forma separadas. Melhorando a plantabilidade e a produção por hectare e por metro quadrado. Juntamente com essa tecnologia, nós trouxemos um trator francês, Massey, com acoplamento dianteiro para rolar a semente, as culturas anteriores no plantio, com a plantabilidade melhorada. Os rolos acoplados no trator reduzem o tempo de execução das tarefas e aumentam a precisão, ideal para as plantações de inverno como o trigo. Se eu observar o ângulo do disco de corte, consegue melhorar a plantabilidade com uma pressão menor do solo. Então você tem uma cobertura e um nascimento, uma germinação melhor. Já para a agricultura de precisão, os drones lideram no quesito inovação. A novidade apresentada na feira é a instalação de repetidores de sinais nos equipamentos, que aumenta a exatidão na aplicação de insumos, com uma margem de erro reduzida para até 5 centímetros no local de aplicação. Em algumas regiões é a primeira vez em 40 anos que o produtor consegue colher tudo que ele plantou. Isso é um ponto muito legal que a gente pode estar citando. Outra questão a gente chama de time de aplicação. A gente viu agora no Rio Grande do Sul que a gente sofreu muito com as chuvas. Então o drone ele não depende da condição do solo para fazer uma aplicação. Então vamos botar, ele parou de chover. Se você quiser fazer uma aplicação, você vai conseguir fazer. Você consegue trabalhar desde a parte frutífera, toda a parte de grãos. Matheus, quero espalhar sólidos, você consegue também. Quero líquidos, fertilizantes. Então, a gama que o drone consegue atender é muito grande. Os drones são muito utilizados em culturas como soja, milho e arroz. Os novos modelos possuem mais hélices. Isso aumenta a estabilidade do voo e evita que as plantas sejam amassadas, problema comum na aplicação mecanizada. Através do controle, o agricultor consegue estipular detalhes do trabalho a ser feito na lavoura. Aqui é um exemplo aqui do controle. Fiz um mapa só para a gente mostrar para o produtor aqui da mesa da Expo Inter, onde nós estamos. Então o drone vai estipular linhas e o equipamento é semi-automático, onde que ele praticamente faz tudo sozinho. Na pecuária, o destaque é um tanque para o manejo de dejetos de animais, usados como adubo no plantio de alimentos para o rebanho. O equipamento automatiza o carregamento do tanque, que antes era manual. Com ele, o operador executa o trabalho direto da cabine. Todas as operações referentes à máquina, tanto para carga quanto para descarga, vão ser realizadas de cima do trator ou dentro da cabine do caminhão, com esse controle remoto aqui, tá? Então aqui a gente tem todas as funções da máquina.
Eu tenho o acionamento, né, do braço, que geralmente quando o produtor chegar lá para fazer o primeiro trabalho, ele vai estar com o braço recolhido, né, para deslocamento da máquina entre o local de coleta do dejeto até onde ele vai aplicar na lavoura. O braço vai estar na posição vertical, né, e também tem uma função bem importante, que é a questão de fazer a seleção na bomba, né, entre carga e descarga, porque como é uma máquina a vácuo, ela trabalha deslocando o ar. Então eu tô na carga, quando eu vou fazer a descarga eu preciso inverter o seletor lá, né, para mudar o sentido da pressão dentro do tanque. O Rio Grande do Sul é líder na produção de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. O estado concentra 65% das indústrias do segmento. As máquinas agrícolas são responsáveis por 95% do faturamento da Expo Inter. Neste ano, foram 135 empresas presentes, mantendo o mesmo número do ano passado. A maioria tem sede no Rio Grande do Sul. O setor foi bastante impactado no mês de maio, com redução de quase metade nas vendas. E a Expo Inter é um momento de retomada. Como a gente atende o Brasil inteiro também, o pessoal de outras regiões estão procurando bastante, né? A superação também pôde ser vista nos pequenos agricultores. O Igor teve a propriedade atingida por um desmoronamento durante o período das enchentes. Ele perdeu familiares e grande parte da produção. O Igor expôs as cachaças fabricadas na serra no pavilhão da agricultura familiar, setor da feira que neste ano quebrou recordes, com 413 agroindústrias presentes, 41 a mais que na edição anterior. Todo ano é um sucesso, né? A agroindústria ela chega muito bem, a Expo Inter traz bastante povos de várias regiões, né? E não só do Rio Grande do Sul, né? A presença de animais de genética aprimorada também foi destaque na feira. Foram mais de 3.400 entre rústicos e de argolas. Eles são sempre a grande atração e chamam a atenção do público. E veja a seguir no Agricultura. Calor e estiagem reduzem produção brasileira de grãos. Maior quebra é registrada no Centro-Oeste. E volta do calor pode aumentar risco de novos incêndios em São Paulo. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. O calor traz de volta risco de incêndios e prejuízos para o agro em São Paulo. Os dias de frio e chuva da semana passada ajudaram a extinguir as queimadas em São Paulo. Mas, segundo a Defesa Civil, a volta do calor e da estiagem eleva o risco de novos incêndios e mais prejuízos. O alerta permanece para 22 regiões do norte, oeste e leste de São Paulo. Pelo menos 9 pessoas foram presas por provocar incêndios criminosos em agosto. Algumas carregavam garrafas de gasolina para atear fogo à vegetação. Uma análise do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, mostrou que entre a quinta-feira, dia 22 de agosto, e a sexta-feira, dia 23, foram registrados 2.600 focos de calor em 30 municípios de São Paulo, situação que levou à decretação do estado de emergência. Segundo o estudo, 81% dos incêndios ocorreram em áreas de uso agropecuário e começaram quase simultaneamente, em intervalo de 90 minutos. O estudo também constatou que 4 municípios da região de Ribeirão Preto e um próximo a São José do Rio Preto concentraram 13% dos focos de calor. Segundo o governo paulista, as queimadas de agosto deixaram prejuízos de mais de R$1 bilhão para o agronegócio no estado. Entre os setores mais prejudicados estão pecuária, cana-de-açúcar, fruticultura, apicultura e cultivo de seringueiras. A Secretaria de Agricultura de São Paulo anunciou a liberação de R$110 milhões em créditos para apoiar os produtores atingidos. Para obter essa ajuda, eles devem procurar a Casa da Lavoura da sua cidade. Veja agora outras notícias do campo. Fim de agosto é a época em que os produtores de milho do Centro-Oeste precisam saldar os compromissos das lavouras. A previsão é que muitos não consigam porque a produção foi afetada pelas condições climáticas.
A safra de grãos no Brasil enfrenta um dos maiores desafios da última década. Conforme dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produção atual da safra de soja é de 147 milhões de toneladas, uma redução de 5% sobre o ciclo anterior. Já a produção do milho está estimada em 115 milhões de toneladas, 12% a menos que a última safra. Entre os motivos desta perda estão as condições climáticas adversas, que influenciaram as principais regiões produtoras do país. De todo o Brasil, Mato Grosso do Sul foi o que teve maior perda na produtividade. O estado teve 0,5% a mais de área plantada, mas a produtividade caiu 28% comparada com a safra de grãos do ano passado. Por conta disso, a produção foi 27,6% menor. Um dos maiores produtores de grãos do Brasil, o estado está enfrentando uma quebra significativa na safra deste ano. Os produtores estão lidando com redução acentuada na produção. De acordo com este engenheiro agrônomo, que é o presidente do Sindicato Rural de Dourados, um dos fatores principais que colabora para essa realidade é a estiagem. Realmente já começou lá atrás, quando você implanta a cultura da soja, safra 23, 24, você já vai estar determinando quando que você vai plantar o milho. Então atrasou o plantio da soja, outubro, né, era para plantar em setembro, então outubro e novembro. Isso fez com que atrasasse o plantio do milho também por causa da cultura o ciclo da soja. E quando for implantar, quando você colhe a soja, você está implantando o milho. A cultura é um trabalho quase que concomitante, né? É concomitante. E na época também da semeadura do milho, também estava bastante seco, né? Pouca umidade. Então esse milho que foi semeado, ele germinou também em etapas. Isso fez com que perdesse bastante produtividade. E durante todo o ciclo da cultura do milho, teve estresse hídrico, teve falta de chuva. Com boa parte da colheita das lavouras de milho comprometida, agora é hora do produtor se programar para comercializar o produto e para o cultivar da próxima safra. O produtor teve compromisso com o agente financeiro, ele teve compromisso com as cooperativas e teve compromisso com as revendas. Então o milho provavelmente está armazenado em uma dessas empresas e ele precisa ser liquidado para fazer o pagamento, né? As contas vencem tudo no fim do mês de agosto, então o produtor irá fazer a liquidação para fazer a quitação dos compromissos. Lembrando que muitos dos produtores não vão conseguir fazer a quitação na totalidade dos seus compromissos. Aí terá que negociar com cada fornecedor. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias da Metsul Meteorologia do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Chegamos ao mês de setembro e o Oceano Pacífico Equatorial até apresenta águas mais frias nesses últimos dias, mas longe ainda de um patamar de laninha. O laninha, lembrando que é um fenômeno acoplado, tem início com resfriamento sustentado por semanas no Oceano Pacífico Equatorial e que traz impactos na atmosfera. Quando ambos têm um comportamento de laninha, é decretado oficialmente o início do fenômeno. Isso não vai acontecer no mês de setembro, a previsão é desse resfriamento ficar oscilando entre uma neutralidade e patamar de laninha nas próximas semanas, mas muito provavelmente sem configurar o fenômeno. Os últimos dados da NOAA, Agência de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos, coloca aqui no trimestre de outubro, novembro e dezembro, ao 90%, 80%, na verdade 75%, 80% do fenômeno se instalaram, então ainda num patamar abaixo de 100%, que é muito provável que tenhamos uma primavera com neutralidade fria, que seria neutralidade climática, mas com o Oceano Pacífico um pouco mais frio do que o normal. Setembro é o mês de transição, é um período em que ocorre o equinócio no dia 22. O sul do Brasil tem grande variabilidade da temperatura. Os eventos de chuva vêm acompanhados de tempestades, com raios, vendavais e queda de granizo. São condições típicas do mês de setembro. Os modelos projetam chuva acima da média, em torno da média e um pouco acima da média, especialmente entre o Rio Grande do Sul e também parte de Santa Catarina. O Paraná, no norte, ainda terá anomalia negativa, ou seja, chuva abaixo da média. Em grande parte do território nacional, a previsão aqui é de um setembro ainda com escassez de chuva entre o centro-oeste e sudeste, o que mantém o nível de queimadas, péssima qualidade do ar, e essa fumaça gerada das queimadas é levada pelo vento para outras regiões onde os incêndios não acontecem, como tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul, onde o número de incêndios é bem pequeno comparado
ao cenário que chega a ser grave no bioma Pantanal e também lá na região amazônica. Então, nós iremos acompanhar ao longo dessas próximas semanas. Para a safra de inverno não se vê grande risco com relação à geada tardia nesta primavera de 2024, mas algum período frio de curta duração pode vir a acontecer em áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, especialmente, não se descarta alguma condição de geada. Veja a seguir no Agrocultura. Depois de atravessar o Brasil levando água para a agricultura, Rio São Francisco, o Velho Chico, tem aventura e lazer no Lago de Sobradinho, um dos maiores do mundo. Nós voltamos já. O São Francisco, chamado de Rio da Integração Nacional, atravessa o Brasil levando água para a irrigação da agricultura nas suas margens. E quando chega em Sobradinho, um dos maiores lagos artificiais do mundo, faz a alegria dos turistas. Prepare-se para uma aventura pelo Velho Chico, no Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia. O repórter Bruno Faustino embarcou nessa viagem repleta de história e diversão e conta pra gente. Vale repleto de riquezas. Tem uva? Tem. Tem manga? Tem também. Tem emprego e geração de renda em pleno sertão. O agronegócio pulsa no Vale do São Francisco. Tudo isso se deve às águas do Velho Chico. Além de favorecer a fruticultura, também proporciona lazer e diversão. Olhando assim, parece um mar, em pleno sertão. São as águas do Velho Chico. Uma imensidão. Estamos no interior da Bahia, na barragem de Sobradinho, um dos maiores lagos artificiais do mundo. E aqui começa o nosso passeio pelo Rio São Francisco. Então, todos a bordo. Eu viajava, subia esse Rio São Francisco, levando mercadorias com meu pai, açúcar, sabão, biscoito, macarrão. E aí, quando essa atividade comercial findou-se, nós encontramos no turismo a oportunidade de continuar a navegar no Rio São Francisco. E navegando nesse grande lago de Sobradinho, né, quando a gente viajava com mercadoria, vendo essa paisagem belíssima, eu imaginava, poxa, que tal ter um barco para fazer o passeio? E aí, com a decadência da navegação no Rio São Francisco, nós começamos a realizar esse passeio já há cerca de 10 anos, né? E lá vamos nós! Pegamos carona no Vapor do São Francisco, embarcação com capacidade para 332 passageiros. Possui playground, jacuzzi e restaurante com comidas típicas da região. É uma maravilha. Muito bom as comidas típicas da região, né? Daqui no nosso Nordeste. Eles sabem trazer cada detalhezinho bem especial, da fruta até o alimento, né? Uma maravilha. Aprovado. Aprovadíssimo. Gente, maravilhoso, perfeito. Podem vir, maravilhoso. Super indico. O que você comeu de gostoso? Além de comida, aqui também tem música boa para embalar o passeio. Esperava tanta água assim no meio do sertão? Não, pra falar a verdade não. É a primeira vez que eu venho pra cá, pra região, e eu tô adorando. É inimaginável mesmo. Muito, muito, muito. Porque você não espera, né? Você passa ali, que eu estava hospedado em Petrolina, você vê aquela caatinga, né? Todo aquele sertão passando, de repente você vê tudo verde. E vê essa quantidade de água que existe assim, parecendo um mar. É um mar mesmo, eu imaginei como se fosse um mar. Nós estamos aqui
na cidade minha natal, aqui, Santana do Sobrado, que está aqui submersa aqui, abaixo um pouco aqui do setor que nós estamos. Grandes navegadores deu aí na região. Minha família toda, a família Borges toda foram piloto, navegador acreditado do Rio São Francisco. Para mim é uma honra, porque navegar é um desafio. Navegador eu chamo de vencedor de rio. Então, para mim é muito ótimo, toda a minha vida isso aqui. E lá se vão muitos anos de navegação por essas águas. O navegador, sobre a parte do rio, a gente tem que ter uma boa ideia, acompanhar o sistema da natureza. Porque não é nós que vamos se adequar, a natureza que vai se adequar a gente. É o navegador que tem que se adequar à natureza. O ponto alto do passeio é uma parada numa ilha paradisíaca, no meio do Rio São Francisco, onde o turista pode se banhar nas águas do Velho Chico. Francamente, é indescritível. Eu tinha programado vir aqui há muito tempo, mas é alguma coisa assim que não dá para... Realmente é fantástico. Uma delícia isso aqui. É uma maravilha, é um espetáculo de lugar e a viagem, tudo ok, a paisagem linda. É um ótimo lugar para curtir com a família. Eu já tinha ouvido falar, na verdade já vim algumas vezes para Juazeiro e Petrolina, mas nunca tinha vindo aqui. É uma maravilha, a natureza é perfeita, né? Essa ilha é um banco de areia belíssimo, denominado aqui Ilha da Fantasia, né, onde o turista aqui pode contemplar as belezas, dá para fazer uma caminhada, tirar belíssimas fotos. E aí, justamente quando ele posta essa imagem, né, na sua rede social, o pessoal diz: onde é que você está? Onde é que você está? Que diz que está no Rio São Francisco, no Lago de Sobradinho. Muita gente não acredita. Vou aí conhecer essa beleza. E eu não poderia deixar de tomar banho nas águas de São Francisco. Mas o meu batismo vai ser um pouco diferente, inusitado, no tobogã do barco. É incrível! São 3 horas de passeio, mas passa tão rápido que a gente nem percebe e já é hora de ir embora. O que fica dessa experiência? Recordações para uma vida inteira. A recordação de que o Rio São Francisco ele continua cada vez mais lindo, mais rico e mais vivo. E é isso que o Nordeste precisa mostrar para o mundo, que um passeio como esse precisa ser vivenciado por todos. Essa giganteza, esse tamanho, esse rio que é mágico, que esconde uma beleza que só estando aqui mesmo para ver, para passar e para sentir. É mágico, é lindo, é encantador. É o Rio São Francisco, né? O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.